Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Francis Guimarães e hoje nós vamos estudar a matéria e a energia e depois vamos fazer alguns exercícios. Depois que você assistir essa aula, o que é que você vai fazer? Você dá uma curtida, dá um like e compartilha o vídeo para que outras pessoas possam estudar. Legal? Vamos à nossa aula. Então, vou começar essa aula fazendo uma revisão, uma pequena revisão sobre matéria, sobre energia, para que a gente possa resolver os exercícios de uma maneira muito mais simples. E aí eu começo perguntando o que é a química, né? E aí eu já falei para vocês que a química é uma ciência experimental que faz parte do ramo das ciências da natureza e que tem como objeto de estudo a matéria, as transformações que acontecem na matéria, as propriedades da matéria, a constituição. Então o objeto de estudo da química é a matéria. E eu trago essa definição aqui, né, que a química é uma ciência do ramo das ciências da natureza que estuda a matéria, suas propriedades, sua constituição, transformações e as energias envolvidas nesses processos. A gente também tem que saber que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, logo possui um volume. E energia é a capacidade de realizar trabalho. A gente costuma dizer que um corpo que realiza trabalho fisicamente significa dizer que esse corpo tem energia. Vocês vão ver depois que trabalho nada mais é que uma força causando um deslocamento. Só que a matéria ela pode se apresentar em algumas fases de agregação, ou então em alguns estados físicos. E a gente tem o estado sólido, que tem como característica possuir uma forma e um volume próprio. Já o estado líquido, ele tem uma forma variável, contudo, o seu volume é próprio. A forma dele depende do recipiente de onde o líquido está presente. E o estado gasoso ou de vapor, ele não tem nem forma nem volumes próprios. A forma e o volume deles são variáveis. E aí a gente analisando essa figura, a gente pode perceber que as partículas que constituem o sólido, elas estão bem juntinhas, né? Bem coesas. Por isso que o sólido tem uma forma definida, tem um volume definido, porque as suas partículas elas estão bem próximas, estão bem organizadas, elas interagem o máximo possível. Já no estado líquido, na fase líquida, o que a gente pode perceber? Que as partículas, as moléculas, elas já não estão tão juntinhas assim. Elas podem ter um movimento, elas podem deslizar umas sobre as outras. Por isso que um líquido não tem uma forma própria, tem uma forma variável, porque as suas moléculas elas não estão tão unidas, tão coesas como no estado sólido. Então isso permite que essas moléculas no líquido elas possam deslizar, isso faz com que o líquido seja um fluido, ele possa escorrer. Já no estado gasoso, a gente analisa aí a figura, o que a gente pode observar? Que as moléculas, as partículas, elas estão bem distantes, né? E aí por isso que a gente consegue diminuir o volume de um gás, porque grande parte do volume de um gás é espaço vazio. Então, se for aplicada uma pressão sobre um gás, a gente consegue aproximar essas moléculas e a gente consegue reduzir o seu volume. A forma de um gás também depende do recipiente de onde ele estiver. Então, pelo fato dessas moléculas não interagirem tão fortemente como no estado sólido ou no estado líquido, um gás ou um vapor, ele não tem nem forma nem volume próprios. A gente tem alguns materiais que podem fazer uma conversão do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, sem que esse material sofra uma decomposição. Então, eu vou usar como exemplo a água. A água ela pode passar do estado sólido para o estado líquido, pode passar do estado líquido para o estado de vapor, e o caminho inverso também pode acontecer. Do estado de vapor para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido. Isso sem mudar a constituição química da substância. Então, a água, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, ela continua sendo água. O nome desse processo, onde um material, uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Já a vaporização é quando essa substância passa do estado líquido para o estado de vapor, ou estado gasoso. Vaporizar é transformar em vapor. A vaporização ela pode acontecer de três formas. Ela pode acontecer de uma forma muito lenta, que nós chamamos de evaporação.
né, onde somente as moléculas da superfície do líquido têm velocidade suficiente para escapar do líquido, por isso que a vaporização, a evaporação é um processo, é um fenômeno da superfície do líquido. Temos uma vaporização que é rápida, onde ocorre uma agitação no líquido, que nós chamamos de ebulição, né? Então, na ebulição, nós temos a formação de bolhas de ar no interior do líquido. Essas bolhas formam-se no fundo do recipiente, onde o líquido está contido. Elas sobem até a superfície do líquido e estouram. Com o tempo, esse líquido começa a borbulhar, começa a ficar muito agitado. Nesse momento, nós dizemos que o líquido entrou em ebulição. E temos ainda a vaporização, que acontece de uma forma instantânea, quando o líquido entra em contato com a superfície muito aquecida, ultraaquecida. Essa vaporização nós chamamos de calefação. Ainda temos o processo em que um sólido passa diretamente para o estado gasoso, sem necessariamente passar pelo estado líquido. Esse processo nós chamamos de sublimação. E aí nós temos como exemplo a naftalina e o gelo seco, que são substâncias que sofrem sublimação na temperatura ambiente. Já o processo inverso pode acontecer. Então, um material saindo do estado gasoso pode passar para o estado líquido. E qual é o nome desse processo? Esse processo pode ser chamado de liquefação ou ainda pode ser chamado de condensação. Qual é a diferença de um para o outro? Na liquefação, nós temos um gás que ele vai passar para o estado líquido a partir do aumento da pressão sobre ele. Então, é exercida uma pressão sobre esse gás e esse gás ele termina passando do estado líquido para do estado gasoso para o estado líquido. Já a condensação, o que é que acontece? Na condensação, um vapor ele sofre condensação quando esse vapor é resfriado, ou seja, quando a temperatura dele é diminuída. Então, condensação acontece com a diminuição da temperatura, enquanto que a liquefação acontece com o aumento da pressão. Nós temos como exemplo de gás liquefeito o gás de cozinha, que é chamado de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. O processo onde uma substância passa do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. E temos ainda o processo em que uma substância passa do estado gasoso para o estado sólido, diretamente, sem passar pelo estado líquido, que também é chamado de sublimação. Então, essas são as mudanças de estado físico que nós estudamos no ensino médio. E aí nós vamos agora resolver os exercícios, né, depois dessa revisão. A primeira questão nós temos aqui que o naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina à temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduos. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da... A gente tem que lembrar agora, naftaleno, que é vendido comercialmente pelo nome de naftalina, ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Essa transformação, onde uma substância passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, nós chamamos de sublimação. Então, a letra correta é a letra B. Muito fácil, né? Vamos agora para a segunda questão, onde nós temos ali: resfriando-se progressivamente água destilada, quando começar a passagem do estado líquido para o estado sólido, a temperatura. Vamos lá analisar. Primeiro, o que é água destilada? A água destilada é uma água que sofreu um processo de purificação. Ela foi vaporizada e depois ela foi condensada. Então, ela sofreu um processo de purificação. Mas o que é que a questão está pedindo? Ela está dizendo que, esfriando-se progressivamente a água destilada, quando começar a passagem do estado líquido para o estado sólido, o que é que acontece com a temperatura? Primeiro, a gente tem que saber que transformação é essa. Quando a substância passa do estado líquido para o estado sólido, ela está sofrendo o processo da solidificação. Só que substâncias puras, quando elas mudam de estado físico, a temperatura durante a mudança do estado físico ela permanece constante.
enquanto coexistir as fases. Então, se eu tenho uma substância que está passando do estado líquido para o estado sólido, enquanto nós tivermos fase líquida e fase sólida existindo ao mesmo tempo, a temperatura vai permanecer constante. Então, a letra correta é a letra A. Legal? Vamos seguir. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Na ilha do Alasca, na aldeia de Shinsmare, por exemplo, as geleiras não demoram mais a congelar no inverno e descongelam mais rápida na primavera, e há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus. As mudanças de estado descritas no texto são respectivamente. Então a gente tem que analisar o que é que o texto está dizendo. Primeiro ele fala que, né, as geleiras já demoram mais a congelar. Congelar é passar do estado líquido para o estado sólido. Então, passar do estado líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação. Já na segunda parte, o que acontece? Elas descongelam mais rápido. Descongelar é passar do estado sólido para o estado líquido. Logo, nós temos o quê? Nós temos a fusão. Então, qual vai ser a resposta correta? Sabendo que, num primeiro momento, quando ela demora a congelar, ou seja, quando ela congela, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, ela solidifica. E depois, quando ela descongela, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, qual é o nome desses dois processos? Hein? No primeiro processo, nós temos a solidificação e no segundo processo, nós temos a fusão. A resposta correta é a letra A. Vamos para mais uma questão. Assinale entre as alternativas abaixo qual apresenta características de um corpo sólido. Aí a gente tem que lembrar. Um corpo sólido, qual é a característica de um corpo sólido? Apresentar forma definida, volume definido, porque as suas partículas, as suas moléculas, elas estão bem próximas, elas estão bem coesas, elas estão bem juntinhas. Por isso que um sólido tem uma forma e um volume definido. Então, analisando as alternativas, nós temos ali que as moléculas unidas e a forma definida é uma das características do corpo sólido. Resposta correta, letra A. E aqui nós temos agora, né, uma análise de tabela com alguns dados de ponto de fusão, de ponto de ebulição, e a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que prestar muita atenção às informações que a questão traz. Então, considere a tabela abaixo, cujos dados foram obtidos à pressão de uma atmosfera. Aí nós temos a substância 1, que apresenta ponto de fusão menos 94,3 e o ponto de ebulição 56,7. A substância 2 apresenta ponto de fusão menos 38,9 e ponto de ebulição 357. Já a substância 3 apresenta ponto de fusão 600 graus Celsius e ponto de ebulição 2000 graus Celsius. Primeiro a gente tem que saber o que é a fusão, o que é a ebulição. A gente tem que também saber o que é o ponto de fusão e o que é o ponto de ebulição. Vamos lá. Fusão, relembrando, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Já a ebulição é um tipo de vaporização que acontece de uma forma rápida, com a formação de bolhas de ar, onde a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor. Mas o que é o ponto de fusão e o que é o ponto de ebulição? O ponto de fusão é a temperatura em que a substância vai passar do estado sólido para o estado líquido, ou seja, o ponto de fusão é a temperatura em que ocorre a fusão. Já o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor. Então, o ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre a ebulição.
Sabendo disso, vamos para a questão, voltamos para a questão. Sob pressão de uma atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius, as substâncias 1, 2 e 3 apresentam-se respectivamente nos estados. Vamos lá. A questão fixou a temperatura para ser analisada de 25 graus Celsius. E ele quer saber os estados em que as substâncias 1, 2 e 3 se apresentam na temperatura de 25 graus Celsius. Nós temos o ponto de fusão, nós temos o ponto de ebulição. A temperatura entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição, nós vamos ver que a substância, em qual estado a substância vai estar. Antes do ponto de fusão, a substância ela está sólida, que ela não sofreu fusão. Quando chega no ponto de fusão, na temperatura de fusão, o que acontece? Ela começa a sofrer a fusão, ela começa a derreter. Depois que acontece toda a fusão, a temperatura volta a subir até chegar na temperatura de ebulição. Então, entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição, a substância se apresenta no estado líquido. Acima do ponto de ebulição, o que acontece? A substância vai estar no estado gasoso, no estado de vapor. Então, recapitulando, antes do ponto de fusão, a substância está no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância vai estar no estado líquido. E acima do ponto de ebulição, a substância vai estar no estado gasoso ou no estado de vapor. Agora nós vamos analisar a temperatura que a questão quer que nós trabalhemos. A temperatura é de 25 graus Celsius. Vamos agora analisar a substância 1. 25 graus Celsius está entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição. Então, a 25 graus Celsius, a substância 1 está no estado líquido. Já a substância 2, o que acontece? 25 graus Celsius também se encontra entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição. Nós vimos que entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulição, a substância encontra-se no estado líquido. Então, assim como a substância 1, a substância 2 também está no estado líquido a 25 graus Celsius. Já a substância 3, 25 graus Celsius, está antes do ponto de fusão. Então, se antes do ponto de fusão a substância está no estado sólido, a substância 3 se encontra a 25 graus Celsius no estado sólido. Sabendo isso, depois de termos analisado a tabela, termos analisado a temperatura que a questão quer que a gente trabalhe, a resposta correta é a letra B. Legal? Então, foram 5 exercícios aí, muito fáceis, desde que você tenha o conhecimento, tenha revisado os conteúdos que foram trabalhados e a gente pode responder essas questões de uma maneira muito mais simples. Legal? Até a próxima!